Gente, estamos em classe de escola dominical, tá certo? Então, mesmo que eu esteja aqui no púlpito, eu não estou pregando. Isso aqui é uma sala de aula, tá bom? Aqui em cima só questão de conveniência. Eu não sei se eu vou dar oportunidade para vocês fazerem perguntas durante a explicação, porque vai ficar difícil devido ao tamanho da classe. A não ser que tenha alguém de prontidão com microfone. Dá para fazer, né, Sérgio? Tá tudo bem aí? Então tá. À medida que eu vou falando, se você tem alguma pergunta ou se tem alguma dúvida, você pode levantar a mão que espere o microfone chegar para que os outros ouçam a sua pergunta. E se você quiser esperar, no final eu vou dar oportunidade também para perguntas e respostas. Então, de um jeito ou de outro, nós esperamos, será bem atendido. Queridos, eu queria falar hoje sobre um tema muito polêmico, muito batido já, mas sempre polêmico, e que parece que não para, que é a questão da homossexualidade. Só que eu quero falar de uma perspectiva diferente. Sim, está fazendo. Alguns acontecimentos recentes têm mantido essa questão do homossexualismo em evidência. No meio cristão, o mais recente foi que terça-feira passada a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a PCUSA, com a qual a IPB não tem relação nenhuma há mais de 30 anos, ela redefiniu na Constituição dela o que é casamento. Então, antes, a Constituição da Igreja dizia que casamento é entre homem e mulher. E agora eles mudaram. Eles dizem que casamento, tradicionalmente, é entre um homem e uma mulher. Então, os pastores da igreja, eles já estavam autorizados a realizar casamento gay, como é o nome que eles dizem, né? Em inglês, o gay marriage, ou casamento gay. Os pastores já estavam autorizados a fazer casamento entre pessoas do mesmo sexo já faz uns 5 anos. E isso fez com que muita gente saísse lá da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, muita gente insatisfeita com isso, né? E eu acredito que com essa decisão agora, mais gente vai sair. Era uma igreja muito grande, uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, e ela vem perdendo na ordem de milhares de membros por ano por conta disso. Vem secando a igreja, secando, e parece que as pessoas não estão percebendo que esse tipo de atitude acaba não... o povo de Deus não quer isso. Com todo o respeito e amor para com aqueles que têm essa questão homossexual, mas não cremos que esse é o caminho. Bom, e aí, na semana que vem, semana que começa hoje, tem um encontro da Fraternidade Mundial de Igrejas Reformadas acontecendo aqui em São Paulo. Um dos temas que vai ser debatido é exatamente esse, os direitos dos homossexuais de casar sim ou não e como tratar com a questão da homossexualidade na igreja. E eu, inclusive, serei um dos palestrantes essa semana que vem. E eu pensei talvez pudesse trazer esse assunto aqui para a sala de aula, porque de um jeito, eu sei que essa questão da homossexualidade, ela toca em nós de alguma forma. Você deve conhecer alguém, às vezes casais, às vezes os pais crentes sofrem com um filho ou um adolescente que tem desejos ou inclinações nessa área, ou que pratica a homossexualidade. Na sala de aula você encontra gente que se declara homossexual, enfim. E a igreja tem que lidar com isso. Nós temos que tomar ou dizer alguma coisa. Há um tempo atrás eu fui desafiado com um caso, o caso de uma pessoa, de um homossexual que se converteu a Jesus Cristo, largou a vida. Ele era homossexual praticante, ele largou a prática homossexual e se casou com uma moça crente. Mas depois de 4 anos de casamento, ele continuava ainda a sentir desejo pelo mesmo sexo. Continuava a sentir atração pelo mesmo sexo. E começou a
pensar em abandonar o Evangelho, desesperado porque achava que isso era uma prova de que ele não era convertido e que nada realmente tinha acontecido com ele, porque ele continuava a sentir os desejos. Então, esse não é um caso concreto, eu não conhecia essa pessoa, mas eu me imaginei escrevendo uma carta para ele. O que é que, se eu fosse escrever uma carta para esse homem, o que é que eu diria para ele? E eu escrevi a carta, e ela foi publicada como uma carta fictícia, acabou sendo traduzida e publicada também nos Estados Unidos, onde eu escrevi para ele algumas coisas, vários pontos que eu achava que seria importante. Aí eu pensei em ler a carta para vocês, e depois a gente vai discutir se eu fiz a coisa certa ou não, né? Ou se tem alguma coisa aqui que eu disse para ele que não era verdade, ou se deixei alguma coisa para escrever. Eu chamei ele de Sandro. Tem algum Sandro aqui? Não, né? Não tem nada a ver com você, tá? Eu podia ter escolhido Fernando, mas peguei um nome. O primeiro nome que me apareceu, chamar ele de Sandro, tá bom? Então a carta vai assim. Meu caro Sandro, espero que esta o encontre bem, com muita saúde e alegria em todas as coisas. Eu soube pelo seu pastor que você está pensando em desistir da fé e sair da igreja, porque passados já 5 anos, não é 4, mas 5 anos que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, a sentir desejos homossexuais e atração por homens. O seu pastor me disse também que sua esposa, a Rita, também é um nome fictício, tá? Quer dizer, só um nome. A Rita tem sofrido muito com tudo isso, muito embora você tenha sido bastante honesto com ela e não tenha em nenhum momento sido infiel no casamento. Então, esse homossexual praticante casou depois da conversão. 5 anos depois, ele ainda sente desejos. Ele abriu o coração, falou para a esposa, ele nunca foi infiel para ela, sempre foi fiel, mas agora esses desejos voltaram com muita força e ele está pensando em voltar atrás. Aí a carta continua. Seu pastor, meu amigo de longa data, me pediu para escrever para você, especialmente pelo fato de que fui eu quem lhe ajudou nos primeiros dias depois da sua experiência de conversão. Aqui no caso da carta, que é uma carta fictícia, eu estou imaginando que essa pessoa teria sido discipulada durante o tempo durante o meu ministério. Eu lhe ajudei nos primeiros dias da sua experiência de conversão. Espero que essa carta seja usada por Deus para ajudar você nesse momento difícil que você está passando com esses desejos homossexuais, mesmo sendo um crente em Jesus Cristo. Sandro, você se lembra que eu lhe alertei para o fato de que crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador não significa a imediata libertação de todas as consequências espirituais, psicológicas e mentais dos anos em que você viveu como homossexual praticante. Esse aqui é o primeiro ponto que eu diria para ele. O fato de que uma pessoa se converte a Cristo, que ela crê em Jesus, nasce de novo, não quer dizer que todos os efeitos da sua vida antiga vão ser apagados de repente, como quem deleta alguma coisa do seu computador com um aperto de uma tecla. As coisas não vão embora tão fácil assim. A pessoa, o Sandro, tinha sido homossexual praticante durante anos. E agora que ele se converte a Cristo, não é no dia seguinte que todos os efeitos daquela vida vão embora. Não é porque o pecado ele nos afeta psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, moralmente. Então vai levar um tempo até que aquelas coisas vão embora. Não há uma transformação imediata. Algumas coisas mudam. Quando você se converte, algumas coisas podem mudar na hora. Eu me lembro da minha conversão, eu tive uma vida muito errada, mas eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia, vivia na prática da prostituição, mas quando eu me converti, aquelas coisas pararam naquela noite de setembro de 1977. Parou ali.
Quer dizer que passou naquela hora o meu desejo de voltar para a prostituição? Não, os desejos continuaram, só que a prática parou. Então, algumas coisas param quando você se converte, mas outras não vão embora com facilidade. E começa uma luta. Aí, voltando para a carta. Sandro, o pecado deixa profundas cicatrizes em nossas vidas, marca a ferro e fogo nossa consciência com imagens, impressões, experiências, gostos e desejos que levam muitos anos para ser vencidos. Seu pastor me falou que você vinha lendo material de determinados autores que afirmam que homossexuais, uma vez convertidos, se tornam completamente libertados, não somente da prática de relações com pessoas do mesmo sexo, como também da atração por pessoas do mesmo sexo. Tem literatura, e eu acho que não ajuda muito, tem autores bíblicos não, evangélicos, que escrevem livros dizendo que se um homossexual se converte, ele é liberto não somente da prática, mas inclusive do desejo. E eu penso que isso não está correto. Eu sei que há casos concretos de pessoas que viviam na homossexualidade e que depois da conversão a Jesus Cristo se libertaram, inclusive da atração por pessoas do mesmo sexo. Todavia, nem sempre isso acontece. Pode acontecer que Deus, no ato da conversão, liberte uma pessoa completamente. É possível fazer acontecer isso? Claro que é. Deus é Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas, infelizmente, não é isso que acontece na quase maioria absoluta, pelo menos nos casos que a gente ouve, eu leio e com quem eu converso. Você precisa entender, Sandro, contudo, que a continuidade de desejos homossexuais depois de uma legítima conversão não significa necessariamente uma derrota, nem que Deus falhou com você. Uma pessoa que se converte e que era homossexual, depois de convertida, ela ainda pode sentir atração por pessoas do mesmo sexo? Sim. Isso quer dizer que ela não é crente? Não. Quer dizer que a conversão, ela é apenas o começo de um processo que pode durar a vida toda, de luta e de conflito, e que a gente precisa entender isso. Acho, Sandro, que você está esquecendo um ponto básico da doutrina cristã, que é a diferença entre pecado e tentação. Isso aqui é importante a gente lembrar. Tem uma diferença entre pecado e tentação. A atração por pessoas do mesmo sexo é diferente da prática de relações sexuais com elas. A atração é uma tentação. A prática é pecado. Tentação e pecado são duas coisas diferentes, Sandro. Eu tenho um coração corrompido pelo pecado. A minha natureza é pecaminosa, mesmo que eu tenha sido justificado pela fé em Cristo, sermão de hoje de manhã, e que tenha o Espírito Santo morando em mim. Diariamente, do meu coração corrompido, procedem desejos, intenções, reações e pensamentos carnais e pecaminosos. Associado a isso, há as tentações externas trazidas pelo mundo, pelas pessoas e por Satanás. Eu penso que essa distinção é muito importante. Tem muito crente que sofre porque é tentado. Sim, é claro, não é bom ser tentado, no sentido de que não é agradável, não é confortável você ficar com aqueles pensamentos vindo na cabeça, não é. Mas enquanto você está dizendo não para esses pensamentos, enquanto você está resistindo a esses desejos, não houve pecado. O que existe é luta, é um conflito entre a carne e o espírito e a carne. Há um conflito, mas o conflito em si não é pecado. O pecado é quando você cede. É quando você concorda, quando você aceita praticar. Então, esse é um conflito que pessoas com desejos homossexuais enfrentam. Eu tenho aconselhado algumas dessas pessoas, que são crentes, e elas se sentem muito culpadas porque elas sentem a atração. E eu procuro sempre dizer para elas, mas se você está praticando, você estimula esses desejos, você gosta desses desejos e acaba de alguma forma caindo na prática disso? Ele diz, não, pastor, de jeito nenhum, eu luto contra isso. Eu digo, bom, então por enquanto isso aqui não é pecado.
Isso é luta. Isso é conflito, faz parte da santificação. Aí eu continuo na carta. Diariamente, homens cristãos casados, heterossexuais, se sentem tentados a olhar uma segunda vez para mulheres que não são sua esposa e são tentados a imaginar e desejar ter relações com essas mulheres. Todavia, ser tentado fazer isso não é a mesma coisa de fantasiar estas relações ou ter estas relações na prática. Diariamente, cristãos verdadeiros reprimem esses desejos, dizem não a esses pensamentos e evitam dar a segunda olhada. Pensam na esposa, nos filhos e particularmente em Deus, que odeia e abomina o adultério, e no Senhor Jesus, que morreu exatamente por causa desses pecados. Cada dia em que resistem a esses impulsos e vontades é um dia de vitória e de libertação. O que eu disse aqui para o Sandro, e aqui é outro ponto extremamente importante, é que nós não podemos esquecer que o homossexualismo é um pecado como outros. Por exemplo, o adultério, a prostituição, a fornicação. Toda vez que a Bíblia lista o homossexualismo como pecado, nunca é isolado, sempre numa lista onde tem outros. Em 1 Coríntios 6, por exemplo, Paulo diz assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem adúlteros, nem assassinos, nem ladrões, nem sodomitas, nem efeminados, nem mentirosos herdarão o reino de Deus. Então você vê que aparece numa lista de outros pecados, não é o pecado maior do mundo. Então, por comparação e por analogia, pelo paralelo, a luta que um homossexual convertido enfrenta de controlar o seu desejo é igual à luta de um homem heterossexual, solteiro ou casado, que também é tentado, só que com pessoas do sexo diferente, mas a tentação vem do mesmo jeito. E da mesma forma que um heterossexual, ele tem que lutar depois de convertido, para não cair naquilo que Jesus disse: quem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela, o homossexual também. Então, nós, nesse ponto, somos todos farinha no mesmo saco, né? Ou todo mundo calça 40, por assim dizer. A luta do homossexual não é diferente da minha, como heterossexual casado. Eu também luto, e você também luta. Todos nós, se você é crente, você luta diariamente contra a tentação. Então a gente precisa lembrar de não cair na tentação de fazer do homossexualismo o pior pecado de todos. Porque não é. É um pecado ou um problema como qualquer outro. Eu volto à carta dizendo: caro Sandro, eu creio que o mesmo pode se aplicar a outras vontades pecaminosas, como o desejo de machucar outras pessoas, a cobiça por coisas, a lista é grande. A conversão a Cristo não significa a expulsão do pecado aqui e agora no nosso coração. É isso que você precisa entender. Mas agora, me deixe voltar a um daqueles estudos bíblicos que lhe passei no início do discipulado e que pelo jeito você esqueceu. Lembre que o processo estabelecido por Deus para libertar pessoas do pecado é realizado por Deus em 3 etapas que acontecem em sequência e nessa ordem. Na primeira etapa, Deus nos liberta da culpa do pecado. Nós chamamos isso de justificação. Falei disso hoje de manhã. Na segunda etapa, Deus nos liberta do poder do pecado. Chamamos isso de santificação. Na terceira etapa, Deus nos livra da presença do pecado em nós, que nós chamamos de glorificação. Ou seja, o que eu estou dizendo ao Sandro aqui é que ele esqueceu, né, uma aula hipotética que eu teria dado a ele, de como é que funciona essa questão da libertação do pecado. Ela funciona em 3 etapas. Na primeira etapa, Deus nos livra da culpa do pecado. Essa etapa é um ato de Deus, realizado uma única vez, que está no nosso passado e que nós chamamos de justificação.
Deus nos declara justos, foi o que eu expliquei hoje de manhã. Portanto, Ele não está mais em guerra contra nós. Estamos justificados. A culpa do pecado está paga. E você não precisa fazer mais nada a respeito disso, porque é um ato único de Deus realizado no seu passado. Você está perdoado. Você não tem mais culpa. A culpa do pecado já foi embora. Mas isso não significa que você está livre do poder do pecado nessa vida. E é aqui que entra a segunda etapa. Deus primeiro nos livra da culpa do pecado, coisa que está no passado, mas no presente Deus está me livrando do poder do pecado sobre mim. Porque eu permaneço com uma natureza pecaminosa, mesmo depois da conversão. Na conversão, Deus imputa, Deus me dá um novo princípio de vida, que nós chamamos a nova natureza, pelo Espírito Santo que habita em nós. Mas Ele não erradica a antiga natureza, Ele não tira a natureza pecaminosa de nós, mas Ele coloca um princípio superior, que é a nova vida, e que segura, controla, ou deveria, subjuga a nossa natureza pecaminosa. Mas há um conflito. Então, durante a nossa vida aqui, Deus está nos livrando do poder do pecado, nos ensinando a dizer não ao pecado que ainda habita em mim. Esse processo é um processo incompleto nessa vida, ele é imperfeito e ele vai durar até sua morte, até o último dia da sua vida aqui nesse mundo. Você vai estar lutando contra o pecado que habita no seu coração. Mas a expectativa da Bíblia é que com os anos e a experiência, os cristãos vão aprendendo e eles vão se tornando cada vez mais vitoriosos e conquistando o poder do pecado no seu coração. Então esse é um processo. A última etapa, isso aí é futura. A justificação é no passado, Deus já realizou, é um ato. A santificação é no presente, é um processo, e é um processo imperfeito, incompleto. E no futuro haverá a glorificação, que também é um ato realizado de uma vez para sempre, em que Deus vai transformar o nosso corpo e vai nos dar um corpo glorioso, à semelhança do corpo de Jesus, que não tem pecado. É um corpo incorruptível, é um corpo glorificado, e preparado para a eternidade. Isso acontecerá na ressurreição dos mortos, por ocasião da vinda de Jesus Cristo. E aí nós estamos livres do pecado de vez, A culpa já foi, o poder já foi e a presença já foi. Isso que é céu, Aliás, isso que é vida eterna, a libertação completa. O ponto aqui que eu estou querendo lembrar ao Sandro é que ele encaixa na seguinte categoria. Quando ele se arrependeu, quando ele reconheceu que era um pecador e pediu perdão a Deus e recebeu gratuitamente a justificação, a culpa do pecado foi embora. E aí começou a guerra contra o poder e o domínio do pecado no coração dele, que foi assim que ele vivia. O pecado dominava o coração dele, a mente, os seus pensamentos e sua vontade. E agora começa a guerra. E não é só contra os desejos homossexuais, não. É contra outros desejos, contra a ira, a impaciência, a cobiça, a raiva, enfim. Começa essa luta. E o que o Sandro está passando agora é isso mesmo, ele está experimentando essa luta da santificação para mortificar cada vez mais esses desejos e viver de maneira fiel com a Rita, a sua esposa. Esse aqui é um processo que se inicia imediatamente, quando a gente se converte, e dura a vida toda. E aqui eu digo para o Sandro, lembra da ênfase que eu te dei, a necessidade de usar os meios de graça, como oração, meditação e comunhão com outros irmãos em Cristo? Lembra que oramos para que o Espírito de Deus produzisse diariamente em você o fruto do domínio próprio? Sandro, nesse processo há uma luta constante, ferrenha e interminável, em que você tem que travar contra o pecado que habita em você, contra as tentações de Satanás e do mundo. Todavia, esta luta em si não é pecado. Ser tentado não é pecado, sentir desejos pecaminosos, vontade de fazer o mal,
disposição para o que é errado, estas coisas vão nos acompanhar todos os dias da nossa vida e não são pecado a não ser que cedamos a elas. A vitória consiste em dizer não a todas elas diariamente, todos os dias de nossa vida, pelo poder do Espírito Santo. Deus não prometeu que você ficaria livre de toda tentação e de todos os desejos a partir do momento que cresce em Jesus Cristo. Você foi perdoado e justificado de seus pecados, inclusive do pecado de homossexualismo, mas isso representou apenas o início do seu processo de libertação do poder do pecado que habita em você. No seu caso, após a conversão, você recobrou a atração pelo sexo oposto, tanto é que casou com Rita e tiveram 2 filhos. Mas isso nunca significou que você ficaria livre da tentação pelo mesmo sexo. Isso eu tenho observado, varia de acordo com as pessoas. Tem homossexuais que, depois da conversão a Jesus Cristo, eles recobram a atração por pessoas do sexo diferente e chegam a casar, como é o caso de Sandro. Mas tem outros que depois da conversão, eles não continuam sem sentir atração por pessoas do sexo diferente. Então, nesses casos, o que eu tenho aconselhado para essas pessoas, o que eu digo para essas pessoas, é que a opção que elas têm é o celibato. Já que não tem atração por mulher, se é um homem, não tem atração por mulher, e se é uma mulher, não tem atração pelo homem, não tem alternativa, não é? A não ser o celibato, permanecer sem casar. E alguns têm preferido esse caminho. Conheço pessoas que eram homossexuais praticantes, depois da conversão, eles se tornaram membros da igreja, são crentes ativos, lutam contra a tentação e optaram por não casar. Optaram por não casar. Lutar a vida porque não se sentem atraídos por pessoas do outro sexo. É uma luta? É uma renúncia? É difícil? Mas é para todos. Nós todos lutamos contra isso. Todos nós temos que enfrentar estas tentações e fazer os sacrifícios necessários. Como Jesus disse, se o teu olho te escandaliza, arranca e joga de ti. Porque é melhor você entrar cego no reino de Deus do que tendo os 2 olhos ser lançado no inferno. Se tua mão direita te escandaliza, corta e lança de ti. Se o pé direito escandaliza, corta e lança de ti. Ou seja, Jesus está dizendo que no caminho da santificação nós temos que fazer sacrifícios, às vezes cortar na própria carne. A luta da santificação não é fácil, exige renúncia, disciplina e determinação. Então, em casos como esse, de pessoas que não recobram a atração heterossexual, o caminho é o celibato. Elas podem ser felizes porque casamento não é uma condição indispensável para alguém ser feliz. Você pode ser solteiro infeliz. Aliás, eu acho que tem gente que teria sido mais feliz se tivesse ficado solteiro, porque não tem o dom de casar. Tanto é que entra no casamento, sai, não deu certo, casa de novo, não dá certo. Não foi feita para casar. Então, teria sido muito mais feliz se tivesse ficado solteira ou solteiro. Aprender o celibato e a realização, levando uma vida assim. E há crentes solteiros e felizes, não é? Na nossa cultura isso parece uma coisa estranha, mas de fato há. Bom, e por fim, a carta termina. Eu digo para ele: acredito que você está se desanimando desnecessariamente, pois de alguma forma você foi levado a pensar que a conversão lhe libertaria completamente de todos os desejos que você tinha antes de conhecer Jesus Cristo. Eu espero que essa carta seja útil para trazer verdadeira libertação. Por favor, não me interprete da maneira errada. Eu não estou limitando o poder de Deus, que pode mudar o coração das pessoas e transformá-las completamente. E nem estou dando brecha para que você volte aos seus antigos pecados com a consciência tranquila. Como eu disse, as relações homossexuais, na prática,
ou nas fantasias eróticas de quem se masturba diante de um computador são pecado e iniquidade. Ser tentado a fazer isso não é. Portanto, fique firme, continue a praticar as disciplinas e exercícios espirituais, oração, leitura da Bíblia, meditação, comunhão com os irmãos, trabalho na obra de Deus. Continue a conversar com a Rita e a abrir seu coração para ela e conversar com o seu pastor ou conselheiro espiritual regularmente. Conte comigo em tudo que precisar. Uma das estratégias que eu adoto quando estou tratando com pessoas que têm dificuldades assim é passar o meu WhatsApp e dizer, na hora que a tentação chegar, passa um WhatsApp para mim, dizendo, pastor, estou sendo tentado. E aí eu ligo para ele e a gente conversa por telefone, ou conversa pelo WhatsApp mesmo. Então, ter alguém com quem conversar, alguém a quem você possa se reportar, pedir ajuda, isso é importante, não somente nesse caso, mas em qualquer outro caso. Acima de tudo, Sandro, não desista, pois Deus nunca nos prometeu uma viagem tranquila, somente uma chegada certa. Eu termino declarando a minha mais completa confiança na verdade dessas promessas bíblicas que deixo para a sua meditação. Aí eu cito Romanos 6,14, que diz, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E Romanos 6, de 21 a 23. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam isentos com relação à justiça. Mas naquele tempo, que resultados vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, tenham o fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Do seu irmão e amigo Augustus. Essa foi a carta para o Sandro, que tocou em várias questões que têm a ver não somente com a questão da homossexualidade, mas da santificação e da vida diária. Gente, muito obrigado. Vamos orar, pastor, para terminar? O senhor quer orar então? Vou convidar aqui o pastor da igreja para orar, para terminar a nossa classe. E obrigado pela paciência de vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, nossa gratidão ao nosso irmão Reverendo Augustus, que se dispôs a estar conosco nesse dia. Eu digo novamente, a agenda do Reverendo Augustus é muito intensa. Ele está aqui em São Paulo para uma reunião da comissão executiva que acontecerá nesta semana. Ele é, além de pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, é vice-presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. E encontrou esse espaço para estar aqui conosco, nos abençoou muito. Nós agradecemos a Deus. Convidar os irmãos a ficarem em pé, vamos orar ao Senhor. E aí, dessa forma, encerramos este tempo nessa manhã. E já convidamos a todos para o culto da noite, em que o Reverendo Augusto será o pregador também, às 6:30 da tarde. Oremos a Deus. Grande eterno Deus, que tem nos instruído pela Tua palavra, a qual para nós é muito importante. Ainda que os tempos mudem, ainda que os conceitos se relativizem, ou mesmo sejam extintos, mas a Tua palavra permanece para nos orientar. Nós te agradecemos muito por ela, pelos pais que leem a Tua palavra em casa com seus filhos. Nós te agradecemos muito por ela que está sendo pregada nos púlpitos ainda cativos ao Senhor. Nós te agradecemos por ela, porque ela continua a nos dirigir. E dessa forma, pedimos que o Senhor nos ajude a entender sempre a Tua palavra, fazer a melhor exegese da Tua palavra e também a melhor exegese da cultura, para que possamos, com a Tua palavra, viver em quais culturas tivermos de viver. Sempre foi assim. E continua sendo. Os nossos pais na fé foram guiados pela Tua palavra nas suas culturas. E hoje nós somos guiados pela Tua palavra nesta cultura. Ajuda-nos, Senhor, a sempre termos nossas mentes, nossos corações submersos na Tua palavra.
para que a partir dela possamos viver, buscando sempre a sabedoria necessária para viver na cultura em que estamos. Te agradecemos muito, Senhor, por fóruns como esse, tempos como este, e pedimos que a Tua graça nos assista, porque é só sob a Tua graça que poderemos viver. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém.